Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui, professor Rogério, canal Terra do Inglês Fluente ou Fluente English Land. Por favor, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, participe do nosso canal e aprenda inglês de um modo legal. Aqui, através de textos em que eu mostro o texto e o áudio, você vai aprendendo aí cada coisa dentro do texto, belezinha? Hoje nós vamos falar de um texto chamado I Get Up at Noon, que seria Eu Levanto ao Meio-Dia, ok? É uma conversation. O livro aqui utilizado é a coleção Interchange, ok, de Cambridge, uma coleção bem famosa aí, né, da editora, de Jack Richards, um escritor norte-americano, beleza? Vou passar primeiramente o áudio, fica aí de ouvidinho ligeiro, vai acompanhando com o olho aí o texto e já já a gente debate os temas, belezinha? Bora lá então? Exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Legal, moçadinha. E aí, show de bola, né? Então vamos lá, vamos aos comentários aqui do professor Rogério. Quando nós falamos aqui I get up at noon, nós temos então um phrasal verb aqui, não é? Muito famoso no inglês. O que é um phrasal verb? É um verbo, né? O verbo to get, com uma partícula aí, normalmente uma preposição, ele vai ter um outro significado. Então o to get sozinho, ele é o verbo conseguir, na sua essência, obter, né? Mas ele, na verdade, a gente sempre comenta que o to get é aquele verbo coringa, né? Ele serve para um tantão de coisas aí. Na sua tradução raiz, seria to get, conseguir, obter, tá? E aí ele vai ter uma conotação adicional que quando você quer conseguir a sua casa, significa que você quer comprar. Quando você quer conseguir estar amanhã às 10 da manhã em São Paulo, sei lá, você quer chegar. Então o to get ele vai servir como comprar, chegar, né? Encontrar, e aí vai embora. O to get ele serve para um montão de coisas no inglês, ok? A gente tem que estabelecer aqui o seguinte, que quando ele vem com a partícula up, ele vira então o verbo levantar, tá bom? Então aqui, literalmente falando, eu levanto ao meio-dia, tá? I get up at noon. Lembrando que se você tem dificuldade com horários, tem um vídeo aqui no canal falando sobre horas em inglês, as estratégias de uso da preposição, at noon, né? Que é o meio-dia, você poderia falar at midday também, assim como outros tantos horários aí presentes, tá bom? Listen and practice, ok? Escute e pratique e vamos analisar então o texto aí na sua essência. Let's go to the park on Sunday. Aqui uma informação importante. Quando nós temos o verbo ir, cuidado para não confundir com, né, um uso muito errado na língua portuguesa. Nós temos um hábito aí que cristalizou e nós falamos no dia a dia eu vou no, eu vou na. Primeiramente está errado, né, essa ideia, porque a partícula no na representa dentro de, então se você vai no carro do seu pai à igreja, beleza? Eu vou no carro da minha mãe ao parque. Então essa preposição ir, não é? No português o certo é ir a, ir ao, ou ir para a, ou ir para o. E aqui então, quando nós vamos transferir para o inglês essa tradução, nós temos que lembrar que quando nós falarmos eu vou a ou para a, tudo bem? Você vai ter a preposição que vai representar aí esse a como sendo to. Então, I go to church, I go to school, eu vou à igreja, eu vou à escola. E quando eu vou ao parque, I go to the park. Por isso que está esse to the aqui, ó, dentro da frase constituindo, tá bom? Então, let's go to the park on Sunday. E aí, lembrando, né, moçadinha, quando a gente fala de dias da semana, a gente tem a preposição on. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, tá bom? Cuidado com isso, tem vídeo de preposição também aqui no canal, beleza? Ok, but let's go in the afternoon. Professor, mas e aqui o to e o to the? Você acabou de falar, já está errado? Não, que aqui a gente está falando de uma frase específica, né? De tarde, a gente tem de manhã, de tarde e de noite. Quando a gente fala de manhã, in the morning,
de tarde in the afternoon, de noite in the evening, quando é uma noitinha, vamos dizer assim, né? E at night, a noitona, tá? Aqui ele está falando, mas vamos de tarde. Eu não estou falando vamos a ou vamos ao, belezinha? Cuidado com essa ideia, tá bom? I sleep late on weekends. Olha aí, continuando, quando a gente fala de dias da semana e finais de semana, on weekends, ok? Eu também posso dar ênfase, né, falando no final de semana, usando on the weekend, ok? On the weekend, beleza? Também é optativo no plural dessa maneira, tá bom? What time do you get up on Sundays? Quase que eu esqueci, mas eu não esqueci. Moçadinha, toda vez que você falar de dias da semana, letra maiúscula, ok? Qualquer lugar da frase. Então você vai escrever a palavra, né, dias da semana, você vai colocar em maiúsculo, tá? Exceto weekends, que é final de semana, tá bom? What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock, às 10 horas. Oh, that's early, isso é cedo. On Sundays, I get up at noon. Eu levanto meio-dia. Really? Sério? Verdade? Então, really aqui, né? Tradução livre realmente. Aquela coisa, sério? Verdade? Mesmo? Tudo isso serve, né, nessa conotação do really. Aqui nessa frase, lembrando palavras com Y no final do inglês, moçadinha, sempre com uma ênfase, como se fosse um I com acento agudo. Really? Ok? Do you eat breakfast then? Você toma café da manhã então? Esse then, né? A gente tem aqui, então, cuidado para não confundir com outro then, que é um pouquinho mais esticado na fala, que é o THEM, que representa eles ou elas. Final de, receptor da ação, né? Que nem, por exemplo, I like them, ok? Eu gosto deles, né? Cuidado com esse com N, que é, então, né, na sua tradução. Então, do you eat breakfast then? E observação, pessoal, aqui também, né, caberia usar o have, como nós já falamos aí em outros vídeos, o have, ele tem significado de comer e beber no inglês, além de ser o verbo ter. Então, muito cuidado, tem comida depois na frase, logo imediatamente após o have, né, é alimento aí, provavelmente, tá bom? É no sentido de comer e beber, desculpa, não é que é alimento, tem a tradução de comer e beber. Então, do you eat breakfast then? Do you have breakfast then? Os dois seriam ok para esse entendimento, tá bom? Sure, claro, I have breakfast, apareceu. I have breakfast every day. Then, então, let's meet at this restaurant at 1 o'clock. Vamos nos encontrar. Meet é o verbo, né? Encontrar, tá? De ir ao encontro de. Por isso que quando a gente fala de meeting, né? Algumas pessoas pronunciam como meeting, mas meeting, nós temos aí reunião, que vem do verbo reunir, no sentido de encontrar, né? Então, vamos nos encontrar. Aí você vai falar, mas esse letes aí, professor? É vamos, no sentido, inclusive, convidativo, né? Então, por isso, então vamos nos encontrar neste restaurante, at this restaurant, at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Bom, eles servem café da manhã o dia todo. Qual que é a diferença entre every day e all day? Beleza? Deixa eu dar uma apagadinha aqui rapidão. Então, quando você fala de every day, você está falando de todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando você fala all day, você está falando o dia todo. Então, você tem every day uma ideia horizontal, all day uma ideia vertical, né? E você tem algumas formas de você enfatizar esse all day, tudo bem? Você poderia falar all day long, durante o dia todo, ou especificamente ao longo do dia todo, dando uma ênfase maior, inclusive. Você pode modificar esse all day long para all month long, o mês todo, all year long, ok? E aí vai embora, tá bom? Vamos então ouvir mais uma vez o áudio, e aí você vai acompanhando. Sugiro um desafio aqui, hein? Sugiro um desafio aqui. Se você tem coragem, você vem aqui no nosso comentário e traduz o texto em português para mim, beleza? Ou até um desafio a mais, aí você consegue explicar com suas palavras em inglês o que fala o texto? Quero ver se você faz isso e eu vou validar para você, tá bom? Belezinha? Quero ver se você tem coragem, hein? Bora lá então? Page 38, Exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up
noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Belezinha? Gratidão, vejo você no próximo vídeo. Thank you so much, see you. Bye bye.